Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje aqui tô com um cara super gente boa, jovem, do bem, energia positiva, assim, já senti um cara tranquilaço, Fábio Sola, né? Head de executivo de tecnologia do Mania de Churrasco, uma brand que eu sou particularmente heavy user, eu sou apaixonado por aqueles negócios, acho que eu te falei lá fora, né? Aquele hambúrguer é maravilhoso, cara, inacreditável. O Fábio Sola passou por The 50, que é bom também, mas não chega aos pontos, eu sou Renova, Mania de Churrasco agora. Quanto tempo você tá na Mania? 5 anos. Caraca, 5 tempo anos. pra caramba. Na área de tecnologia, 5 anos, o cara tem que construir bastante coisa. É uma baita brand. Que legal, cara. Mas, Fábio, antes da gente falar de tecnologia, inovação, falar de, enfim, das estratégias que você tem na tua cabeça, enfim, vamos falar de você, cara. É difícil falar da gente. Eu tenho uma baita dificuldade de falar de mim assim, cara. Quem que é o Fábio? O que ele gosta de fazer? Né? Quais são seus hobbies? Você tem filho? Você é casado? Fala de você, esquece trabalho. Boa. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha vida, né? Bom, eu tenho 33 anos, sou casado, casei em 2019. Vim de uma vida mais simples, não é uma vida tão luxuosa, né? Algumas pessoas até me perguntam, né? Algumas pessoas até acham isso, mas nasci e vivi num bairro chamado Vila Conde do Pinhal. Uau. Esse bairro ele fica ali no miolo ali do São João Clímaco, muito próximo do ABC, Sacomã, cada um chamava de um jeito. Cidade Nova Heliópolis hoje, ficava 2 ruas para baixo ali. E cresci ali, cara. Cresci desde 1994, 2 anos, né? Eu nem vivi direito nos meus 2 primeiros anos onde a gente morava, que era em São Bernardo também, num bairro muito, muito mais humilde também. E cresci, cara. Fiz minha vida ali desde 1994 até 2019, que foi quando eu casei e saí de fato dali, da casa dos meus pais, né? Então essa foi meu crescimento, foi ali naquela região, né? Algumas curiosidades que eu já vou começar contando uma aqui. Eu sou filho de uma egípcia. Caramba. Minha mãe nasceu no Egito. Ela mudou para cá junto com os meus avós, né? Que legal. Os pais delas, com 4 anos de idade, ela viveu pouquinho lá, mas ela nasceu lá. Minha avó era de lá. Meu avô era um italianão. Ele faleceu em 2003, mas era um cara... Aproveitei pouco, infelizmente, porque eu era muito novo, mas era um cara sensacional, assim, de inteligente, um cara nervoso, igual todo italiano. Acho que todo mundo que conhece um italiano sabe. Ele viveu na guerra, né? Então talvez até por isso ele tinha um jeito explosivo, assim, né? Meu pai ele teve uma vida um pouco mais humilde do que minha mãe. Ele é filho também de 2 brasileiros, né? Meu avô é descendente de espanhol, daí o Sola. Mas eles sempre viveram uma vida bem mais humilde, né? Meu avô fugiu com a minha avó para casar. Naquela época tinha muito disso, ele contou isso para mim. Eles vieram para São Miguel, meu pai junto com os irmãos. Eles são em 6 irmãos, né? Foi uma vida muito mais difícil assim de crescer, né? E aí depois ele casou com a minha mãe, né? Os meus pais se casaram em 77, se eu não me engano. Se eu estiver errado aí, pai e mãe, desculpa. Mas em 77 eles se casaram e construíram ali a família. Em 7 anos eles tiveram meu irmão, que é 8 anos mais velho que eu. Em 84 eles tiveram meu irmão. Depois eu nasci em 92, eles já tinham quase 40 anos de idade, os dois. Minha mãe se aposentou em 93, meu pai é contador desde que eu conheço por gente. Perdeu o emprego em 98, então eu era muito pequeno, ele teve que se reposicionar no mercado, na empresa que ele está até hoje, inclusive, desde lá. Então eu nunca tive luxo, cara. Minha vida nunca foi de luxo, né? Estudei escola pública minha vida inteira praticamente. Fui mudar essa linha em 2008, quando eu entrei no ensino médio. Eu consegui uma bolsa de 100% numa escola particular, que acho que foi a maior parte do meu ensino tá ali dentro também. Aprendi muita coisa ali, mas era bolsista, cara. Então, legal. 100% integral ali, né? O custo daquilo. E desde então vim crescendo, cara. Em 2011 entrei na faculdade. Eu escolhi a área de tecnologia por causa do meu irmão. Eu sentava literalmente do lado dele, desde o começo lá dos computadores, né? Eu sentava do lado dele para aprender um pouquinho, entender um pouquinho mais de como funcionava aquilo. Meu pai sempre tentou me levar para uma linha ali de contador, mas ele nunca quis se envolver nisso, né? Quis fazer economia, quis fazer estatística, mas gostei de tecnologia. E aí entrei e me formei em ciência da computação, sou bacharel em ciência da computação, muito pelo meu irmão, né? Como eu falei. E, cara, em 2011 eu comecei minha vida profissional.
Meu primeiro emprego foi na PUC, aqui perto, em Perdizes. Que legal. Eu fui atendente audiovisual na PUC. Uau. Foi meu primeiro emprego instalando projetor. Meu pai nunca quis que eu trabalhasse junto com a escola. Ele nunca deixou eu trabalhar antes de finalizar a escola, né? Nunca passei nenhuma necessidade, cara, né? Mas nunca também tive luxo. Foi uma vida muito mais simples. Mas ele nunca deixou, ele nunca precisou que eu pagasse conta, nada disso. Ele falou, cara, foca nos estudos. É isso que ele falava pra mim. E aí, mas logo depois, em janeiro de 2011, eu me formei em 2010 no colegial, em janeiro de 2011 eu já queria trabalhar, entrei lá na PUC, trabalhando de segunda a sábado, ganhando lá meus R$600, acho que na época, cara, era muito pouco assim, mas sempre quis ser independente, cara, isso é uma coisa que veio em mim, eu não sei se por também viver um pouco, né, do que meus pais teve, conhecendo a história dos meus avós, acho que um dos meus maiores medos é depender de alguém ou de alguma coisa. Então eu sempre fui pra cima, sempre me virei. Isso te dá um gás, né? Me dá muito, cara. Me dá muito gás, né? E é isso, cara. Talvez pelo meu maior receio de dependência, cara, eu não quero de jeito nenhum errar, não quero de jeito nenhum falhar nisso. Eu quero ser independente, cara. E isso que me move, assim. Putz, preciso testar, preciso achar outro jeito, preciso desbravar por aí. E aí em 2011 entrei lá, salário pouco. Eu falei, não, mas eu quero. Entrei. Em um ano eu saí, fui pro The 50s, comecei como estagiário no The 50s, limpava impressora lá na cozinha. Suporte, service desk. Suporte, cara, suporte, telefone tocando 24 horas por dia. Troca meu mouse, meu teclado. Por aí, cara, né? Pior que isso, né? Conecta o cabo, liga o computador. Essas coisas de suporte padrão, mesmo, cara, padrão. E aí vim crescendo, cara. O The 50s ele me deu muita oportunidade, cara. Então eu sempre vim crescendo lá dentro do The 50s. Virei analista até em 2016, final de 2016, eu virei coordenador. Com 24 anos de idade, eu virei coordenador lá dentro do The 50, já respondendo para o CEO. E ali foi também por um movimento da empresa, que estava passando por um momento financeiro muito ruim, né? Eles tiraram toda a equipe de liderança, os gerentes, e trouxeram, a gente brincava que era a linha 2 do negócio, né? Que aí foi eu, mais 2 pessoas de suprimentos e financeiro. A gente acabou sumindo mesmo a liderança da empresa. E ali, cara, para mim foi um dos maiores aprendizados, porque eu assumi com uma bucha, essa é a real, cara, era uma bucha. Baita bucha. Tinha que, cara, demitir pessoas, que eu acho que é a coisa mais ruim, assim, que um ser humano pode ter. Não é fácil demitir pessoas. A gente teve que demitir muita gente na época. A gente tinha acabado de implementar o SAP em 2014, foi meu primeiro contato com o SAP e foi o SAPão, o ECC. ECC HP8? Era o SAPão naquela época. Baita loucura, porque os investidores eram de fora, eles tinham petrolífera e aí eles queriam que o The 50s usasse a mesma versão. E ali, cara, ficou uma conta impagável, obviamente, né? Por conta da estrutura da SAP, o que a gente teve que construir lá dentro, as Zs da vida, né? Sim, as transações Zs da vida. E aí em 2017, a primeira coisa que a gente teve que fazer é tirar esse sistema, que eu tinha acabado de implementar, e trazer um sistema muito mais simples no mercado para poder automatizar as coisas e tentar, ao máximo, deixar automático tudo, né? Foi um sucesso, assim, o projeto. A gente diminuiu mais da metade do time, a gente conseguiu reduzir esse time. E em 2018, a gente break-evou a empresa por conta dessas mudanças que a gente fez. Em 19 deu lucro e em 20 veio a pandemia e acabou com tudo, né, e acabou com tudo, cara. E aí, tudo que a gente tinha acabado de conseguir recuperar, a gente colocou a empresa à venda porque a gente entendeu que aquele momento era um momento bom. Vendemos em 2020, no meio da pandemia. Logo no começo da pandemia, a gente já vendeu a empresa. Mas quando fechou tudo? Quando fechou tudo, em maio de 2020. A gente vendeu o The 50s lá e aí eu vim para o Mania. Uma proposta totalmente diferente. Uma rede de franquias que tinha, se não me engano, já umas 80 lojas em 2020. Saí de uma rede que tinha 34, caímos para 19 por conta do momento que a gente passou. Vim para uma rede de 80, que era um mundo totalmente diferente de gestão, porque franquia eu dependo bastante da ponta, né, do franqueado, não está totalmente na nossa mão. E num momento muito ruim, né, de faturamento zero. Estava contando para vocês ali um pouco antes de entrar que o Mania ele não tinha delivery. Então ele saiu de um faturamento... Foi pego de supetão ali, de fato. Para zero, cara, para zero. E aí teve que implementar o delivery ali muito rápido, né? Foi um baita trabalho bacana também, que eu acompanhei bem no final ali praticamente. Mas foi uma correria ali para poder pelo menos recuperar 20%, 10% do faturamento, que outras redes que já trabalhavam com delivery também conseguiu se manter, né?
Mas foi uma barra, assim. Imagina. Foi bacana, né? O momento, hoje, né? Olhando hoje, mas foi péssimo, assim, um aprendizado, pra empresa, né? Gigantesco que você Sim. teve, né? Mas fala um pouco do Mania, assim. A galera que tá escutando aqui com certeza já comeu e etc, né? Tá num baita momento. Eu, particularmente, olhando pro Mania, cara, assim, é uma empresa jovem, assim. Não digo de idade, né? Tipo, é cool, é diferente, né? Mais jovem, assim. E aí, carne, churrasco, a galera gosta. O brasileiro gosta muito disso, né, cara? Quem não gosta, né? Quem churrasco, não gosta cerveja. É demais. Eu tenho um baita diferencial, aquele feijãozinho lá, hein, cara? É bom demais, cara. Eu já comprei aquele feijãozinho já só a parte, assim, para levar para casa, porque tem no aplicativo ali. Sim. É muito, muito bom. E vocês passaram por uma baita transformação digital, né? Sim. E como que isso, de fato, redefiniu a experiência, né? E a eficiência que vocês tiveram no Mania de Churrasco? Bacana, cara. Quando eu entrei em 2020, em julho, eu tinha o grande desafio, além do faturamento zero, né? Eu tive 2 grandes desafios que os sócios acabaram me direcionando. Então, eles queriam muito trazer o autoatendimento para a marca. Existia uma loja que eles tinham começado alguns testes, algumas validações, que era a loja do Light, até que ela está lá até hoje. E lá tinha os totens que eles estavam tentando fazer funcionar. Então, meu primeiro gol seria colocar o autoatendimento na rede. E o segundo gol, que eles também queriam, até no paralelo, era implementar um programa de fidelidade. Principalmente por conta da pandemia, a gente já enxergava que fidelizar o cliente, ele sempre foi e ia ficar ainda mais depois da pandemia, por conta da segurança do alimento, né? Ter confiança na marca. Então a gente entendeu que precisava investir nessas 2 coisas. E aí, quando eu entrei em 2020, cara, eu me deparei com uma empresa muito nova, querendo ou não. Ela saiu lá, o Mania tinha 6 lojas, se eu não me engano, em 2012. Começamos a franquear a marca em 2012 para 80 lojas em 2020, quando eu cheguei. Caramba. Então cresceu muito rápido, né? E crescimento rápido, e é uma empresa meio que familiar, cara. Tinha muita família ali dentro também. Tinha muita coisa que a gente teve que construir junto, né? Então, processo, estrutura, sistema mesmo, né? Quem gerenciava o sistema lá no Mania, quando eu entrei, né, cara? Grande parte desse tempo foi feito pela galera de operação. Então, sem tanta visão também da parte de tecnologia e fazendo acontecer, cara. Isso é uma coisa muito legal do Mania. A galera de operação faz acontecer, cara. Então, isso talvez é o meu maior apoio lá dentro e o que eu mais gosto de trabalhar. E aí, cara, teve 5 ações que eu precisei tomar lá dentro, né? Então, a primeira ação que eu tive vamos centralizar as coisas. Porque eu era a terceira pessoa de TI e eram 3 coordenadores. Não tinha mais ninguém. Eram 3 pessoas, eu era o terceiro e 3 coordenadores. Então eu falei, cara, a gente precisa de alguma maneira organizar todas as demandas, centralizar num canal só, porque antes era liga por Teams, por telefone, pelo WhatsApp. Então, vamos trazer para um lugar só, para a gente olhar o que está acontecendo no todo. Vamos pegar toda centralizar essas informações, vamos começar a criar padrão em tudo, padrão de cadastro, padrão de processo, padrão de tudo, porque senão a gente vai perder a mão. Vamos criar uma cultura de resolver as coisas de maneira definitiva e não paliativa, né? Uma vez que a gente resolve as coisas pela raiz, significa que aquilo lá não vai voltar a acontecer. Então, quando a gente começar a diminuir demanda, a gente vai olhar para a quarta ação que eu tive que fazer, que era os projetos. Então, centralizar os projetos. Pega todas as demandas que a gente tinha de todas as áreas, as dores que todo mundo tinha, inclusive do Totem, do Fidelidade. E, por fim, como a gente cadencia esses projetos. Então, teve que fazer essas 5 ações para a gente poder organizar tudo que tinha lá dentro para depois trazer mais tecnologia. Então, uma coisa que eu falava bastante lá pro sócio, pro Felipe, eu falei, cara, se a gente não estruturar internamente, a gente vai trazer bagunça. E aí, cara, para poder operar esse negócio e gerenciar esse negócio lá para frente, vai ficar impossível, cara, não escala esse negócio. Vamos ter que construir uma base. E aí foi isso que a gente fez, cara. Começamos a construir, começamos a revisar o sistema inteiro, desde cadastro, código inteligente no sistema, até chegar no Totem, até eu chegar nessas pontos finais assim. E aí, cara, foi um desafio, né? Essa parte de transformação, né? Como é que eu fazia aquele Totem que já estava há um tempo lá na loja do Light funcionar super bem? Se eu não tenho grana, naquele momento eu não tinha muita grana para poder investir. Se eu não tenho movimento para eu poder testar com o cliente, né? Porque era aquele negócio de fecha, abre, era 1 ou 2 clientes que iam na loja. Como é que eu faço para validar isso? Eu falei, cara, vou para campo. Tal do skin the game, cara. Eu sempre sou assim. Vamos lá, viver e entender onde estão as dores.
E aí eu literalmente sentei na frente dos totens, assim, olhei os totens que a gente tinha na praça das outras marcas, né? Copia, só não faz igual. Olhei, falei, cara, deixa eu tentar trazer alguma coisa pro nosso totem para melhorar. O layout não era muito bom. E uma particularidade da nossa marca, que era o lance do pager. Então, nossa marca lá, para quem já consome, faz o pedido, pega o pager, aguarda chamar, levanta, entrega o pager, pega o pedido. Era o quadrado e agora é redondinho, né? Tem alguns dos quadrados tem, ainda. É uma dor esse negócio de pager, mas isso aí eu conto depois. Mas aí o cara precisava entender que na hora do pedido dele, diferente das outras redes que gerava a senha para ele e chama no painel, ele precisava pegar o pager e colocar lá. E naquela época era colocar para ler o código de barra do pager. Cara, nosso totem era um espacinho pequeno assim para você encaixar o pager lá dentro, nada intuitivo para ler o código de barra. Meu, que os clientes travavam naquele negócio. E aí não é que trava o cliente, trava a fila, a usabilidade é ruim, a experiência é péssima. Eu falei, cara, como é que eu vou resolver isso, né? Então a gente começou pelo layout, diminuímos perguntas, começamos a focar, deixar mais limpo o totem, mais amigável. Nosso cardápio era um pouco mais complexo, a gente conseguiu dar uma otimizada boa. E o pager, como é que a gente faz? Porque isso está travando o cliente, está gerando fricção do cliente. Até que um dos sócios na época falou assim, cara, por que você não tira isso e faz o cara digitar? Eu falei, pô, vamos tentar. Não, eu já tenho, né? Porque tá mais fácil do que isso, né? E resolveu o simples, né? O lance que a gente tem lá, o valor do Mania, um dos valores do Mania é fazermos o simples, né? Literalmente, cara, tiramos lá a tecnologia de leitura de código de barra. O cara entendeu que era só pegar o pager, a gente deixou umas plaquinhas também sinalizando, colocando lá vermelho, ó, pega o pager aqui. Pegando o pager, ele entende que ele precisava digitar ao invés de colocar em algum lugar. E a gente resolveu esse problema. E aí foram outras coisas que a gente foi tendo que adaptar, porque o totem... O básico, né, cara? O básico bem feito resolveu, de fato. O básico bem feito, cara. BBF. E aí teve várias outras coisas que a gente teve que adaptar lá no meio do caminho, porque algumas lojas não iam conseguir se adaptar nesse modelo que a gente estava fazendo, né? E é isso, cara. Acho que a transformação foi isso. É isso. Vai lá e vamos fazer acontecer. Tem que, de fato, obviamente, usar a tecnologia, mas adaptar para o nosso cliente, né? Para o nosso usuário final, né? Acho que é importante mesmo. Você teve que implantar o SAP B1 também, é isso? Sim. Qual que foi assim, a maior dificuldade ali? Porque esse negócio é o SAP. É um SAP, a maior dificuldade é o SAP. Como é que foi, cara? Cara, SAP B1, eu entrei em 2020 e 2019 eles já tinham fechado essa contratação, né? E aí eu precisei pegar esse projeto. No começo existia até uma cultura, né, do Mania, onde eles acreditavam que a controladoria lá, a galera do financeiro é que estava implantando esse sistema. Até porque, cara, tinha 3 pessoas de TI, não tinha como elas... 3 não, né? 2 antes de eu entrar, não tinha como eles também tocarem isso. E aí, um ano depois, lá depois que eu consegui ajeitar as coisas, eu também acabei pegando para mim esse projeto, até porque parou no momento da pandemia. E aí, em 2021, a gente retomou. Cara, a gente só foi conseguir colocar em Go Live dia 1º de janeiro de 23. E aí, por que a gente demorou tanto tempo? Primeiro, por conta do impacto da pandemia, né? E o segundo, cara, muito porque a gente queria fazer a empresa terceira, nossa contábil lá, utilizar o nosso sistema SAP. E aí, a empresa terceira contábil também tinha um sistema, que era onde rolava tudo, acontecia tudo. Certo. E aí, cara, num determinado momento a gente entendeu que, tá tendo um conflito ali, acho que tá demorando demais para as coisas acontecerem. E um dos maiores erros, talvez, que a gente também cometeu foi querer implantar 100% de maneira remota. Eu acredito no trabalho remoto, numa implementação de um sistema remoto, mas acho que um sistema tão parrudo como esse e que envolve todas as áreas de negócio como o SAP, ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais visão, né? Eu acho que faltou bastante isso. Então esse eu acho que foi um dos maiores erros que a gente cometeu tentando implementar. E aí por fim a gente acabou trocando, né, a nossa empresa lá de contabilidade, colocou uma outra empresa muito mais proativa, ela já entrou sabendo que ia ter que fazer isso. E aí o negócio fluiu, cara. A gente teve que reimplementar, na verdade, de setembro de 2022 até janeiro. Em 4 meses a gente colocou o SAP no ar, cara. E reimplantamos, literalmente. Então, subimos tabela de produto, parametrizamos a parte fiscal. Nossa. Obviamente que não começou mil maravilhas, né? Sim, padrão. Mas a gente precisava virar dia 1º de janeiro por causa do ano fiscal. E a contabilidade, a premissa que eles falaram cara, viro, mas precisa virar um ano completo porque eu não quero pegar
histórico em outro sistema ou em outra contabilidade meio a meio no ano, assim. Que hoje roda tranquilo. Hoje tá bem Óbvio, tranquilo. tem uma coisa ou outra como padrão, mas... É o SAP, cara. O SAP, é. ele... Uma coisa que eu aprendi no The 50s, cara, que eu acho super importante é quando a gente vai implementar um sistema, a gente tem que fazer a menor quantidade possível de alterações nele para ele se adaptar Customizações. a nós. De customizações. A gente precisa se encaixar nele e não o contrário. A partir do momento que você faz muita customização, que eu apanhei no ECC naquela época, porque o ECC não é para o varejo, não é para o food, eu tive que fazer muita coisa, esse negócio fica incontrolável. E não só de custo, cara. De manutenção mesmo. Você não consegue controlar tanta exceção dentro de um sistema. E a premissa que a gente teve quando a gente mudou lá no The 50 de 2017 lá para um sistema mais simples foi essa premissa. E por isso que deu muito certo. Então, eu trouxe esse aprendizado para o Mania e a gente se adaptou ao negócio SAP. E isso é que ajuda numa atualização, por exemplo. Hoje, por coincidência ou não, nesse final de semana a gente atualizou a versão do SAP e eu tô aqui, cara. Tranquilamente. Então, tô tranquilo, não deu nenhum problema grave. Teve um negocinho ou outro para ajustar. Mas é muito pelo fato de não ter mexido tanto, não ter customizado tanto pra gente. A gente se adaptou ao modelo de negócio. E é uma quebra de cultura, né, cara? Quebra de paradigma, porque a partir do momento que você precisa se adaptar, você tem mudança de processo, tem mudança de formas de trabalho. Sim. E aí, cara, o usuário, às vezes ele não quer, às vezes ele não entende. Mas, cara, devagar a gente vai mostrando, provando, dá super certo, assim, né? E precisa estar todo mundo junto e para isso, né? Então, o controller lá é super parceiro nosso, então ele também compra a ideia super bem. O time comprou a ideia bem também, depois dessa mudança também da contabilidade. Quando todo mundo comprou a ideia, cara, fluiu. Muito legal. Hoje tem muita gente escutando a gente na academia, no Spotify lá, enfim, muito forte no Spotify, né? Dê 3 dicas, né, para essa turma que está de fato escutando a gente aqui. Como se tornar um executivo de sucesso, numa brand de sucesso? Assim, faça isso, faça aquilo. Quais são as suas 3 dicas? Cara, a primeira dica que eu tenho assim pra galera é não ter preguiça. Acho que essa é a primeira coisa que eu falaria, né? E aí quando eu falo que é não ter preguiça, é um pouco disso de não se limite ao horário de trabalho, sabe? Não fiquem se limitando, eu quero aprender, mas eu quero aprender dentro das minhas 8, 9 horas, da minha carga horária, enfim. E isso não é uma crítica, isso é um conselho, né? Muitas das coisas que eu aprendi, muitas das coisas que eu vivi, foi fora das 4 linhas chamada emprego, trabalho, jornada. Então, putz, cara, e aí não é que eu fiz faculdade, né? Minha faculdade foi uma faculdade simples, foi na Universidade de São Judas, não sei nem se todo mundo conhece. Sim. E eu sempre acreditei que não era a faculdade que fazia a pessoa, é a pessoa que tem que fazer a faculdade. E aí, cara, as coisas que eu aprendi foi assistindo vídeo pra caramba, foi me interessando por qualquer tipo de assunto. Às vezes, aliás, muitas vezes, um assunto que não tem nada a ver com a nossa área é que traz os melhores insights e as melhores coisas pra gente. Então, vou dar 2 exemplos aqui, né? Então, o primeiro exemplo que eu tenho é o tal do Scrum. O Scrum é da área de TI. É uma verdade isso. Eu me certifiquei acho que em 2018 no Scrum. E o Scrum, para quem sabe, aí, para quem conhece, é uma metodologia para desenvolvimento de software. Cara, eu peguei aquela metodologia já em 2018, logo que eu me certifiquei, e trouxe para a gente fazer entregas do time, do dia a dia. Então tinha lá reuniões diárias, igual o Scrum, tinha as reuniões semanais lá da Sprint. Eu peguei o melhor e o que eu acho que encaixotava melhor para o Scrum e trouxe para o dia a dia do meu time. Mas aí você não fez Scrum, porque o Scrum fala que você precisa... Cara, desculpa a palavra aqui, caguei, bicho. Caguei. Eu quero fazer o negócio acontecer. Se tem nome bonito, se não tem, eu quero fazer o negócio acontecer. Então acho que essa é a primeira coisa que eu daria de exemplo, né? E outras coisas, cara, que eu participo de evento, eu participo de reuniões. O cara pode querer apresentar para mim um novo chuchu cor-de-rosa que eu quero ouvir o que o cara tem para me mostrar, porque de repente aquele chuchu vai me dar alguma ideia para trazer e adaptar dentro de casa. Então eu sempre me interessei, cara. Falando da minha vida, assim, né? Até pela nunca tive luxo, aquele lance que eu falei, né? Eu vivi de uma forma simples, nunca faltou nada, mas também nunca tive luxo. Eu sempre tive que me virar. Então, putz, cara, eu ajudava meu pai na obra lá, quebrando parede, conectando cano, aprendendo um pouco de elétrica. Na minha casa, em 2019, quando eu mudei, eu ainda não tinha
uma vida totalmente estável financeiramente. Eu não tinha dinheiro para poder fazer tudo que eu queria dentro da minha casa. Então, por exemplo, eu tentei fazer contratar um serviço lá para o cara só instalar o quadro de energia para mim. Só instalar o quadro de energia para mim. E o cara não quis fazer. Ele falou, para mim não compensa só o quadro. Eu preciso toda a elétrica da sua casa, que vai custar tanto. Eu falei, cara, mas eu não tenho. Eu só preciso do quadro, que eu não tenho conhecimento. E o cara falou, então para mim não compensa. Eu fiquei tão injuriado, para não falar outra palavra. Eu falei, cara, eu vou fazer, e fiz para um YouTube. Então eu sempre tive essa vontade de, cara, não tenho medo de errar. Acho que essa é a terceira dica que eu tenho. Eu não tenho medo de errar, cara. Eu posso errar. Não estou falando para todo mundo ir lá no emprego, lá, errar e fazer a empresa perder milhões. Não, não é esse erro. É um erro com cautela, né? Mas se permitam errar. Não tem problema de você errar, de pedir desculpa, de arrumar a rota. Mas erra rápido. Arruma, entende, pega o erro que você fez, entende o que você errou e ajusta. Não tem problema nenhum. Dali para frente você entende o porquê e vai fazer melhor. Você vai tomar as melhores decisões. Então eu sempre fui esse cara, que sempre quis conhecer e saber de tudo. Então essa é uma das dicas mais valiosas que eu tenho. Isso é um baita diferencial, cara, de verdade. Assim, você falando, eu lembrei da minha história. Eu queria programar, né, lá atrás, e sempre me achava muito burro, né, cara? Não sei, não consigo. Eu, moleque, falei, cara, preciso entender, né? Porque tinha um coleguinha que ganhava super bem. Falei, cara, como que eu vou aprender esse negócio? Fui lá e comprei um monitor de tubo, né? E tinha um computador lento pra caramba, não tinha nem SSD. Comprei um cursinho, construa sua loja virtual do zero. Eu peguei, falei, vou né, tentar fazer esse negócio. Baixei o Visual Studio, baixei um monte de coisa e comecei a fazer o curso, né? Enfim, construir a loja virtual do zero. Cara, não entendia nada, mas eu tava ali tentando. YouTube, enfim, eu só fui aprender de fato a programar e como funcionava a lógica na terceira vez. Cara, eu fiquei meses ali, né? E é isso, se você tem energia, se você tem força de vontade, vai lá e é curioso e vai fazer. Sério, você consegue, cara. Sim. Assim, você precisa ter essa essência dentro de você, né, cara? É o que eu falo pro meu time lá, né? Eu tento compartilhar essa da minha vontade, assim, né? Eu falo pro meu time, eu não quero que você, de forma nenhuma, nem deve, nem por lei, nem porque eu também não quero, porque não é saudável. Mas a gente não precisa que trabalhe 24 horas, né? Mas muito se engana quem acha que, trabalhar lá, bater o ponto, horário bonitinho, é onde vai ganhar força, vai crescer, vai conseguir se provar por mercado, cara. Não é se provar para mim, pro Fábio, e nem se provar pro Mania de Churrasco. Não tô nem falando de mania. Sim. Cara, você sai daqui, vai aprender alguma coisa que você gosta. Perfeito. Não precisa trabalhar pro Mania. Vai aprender alguma coisa que você gosta, cara. Eu, em 2019, eu comecei do zero a estudar investimento. Porque até então eu não sabia. Eu sempre fui um cara muito conservador, financeiramente falando. Sempre tive lá meu dinheirinho guardando, tá? Enfim. Mas eu nunca tinha conhecimento de investimento. Meu dinheiro era poupança, que eu aprendi com meus pais lá 20 anos atrás. E aí eu falei, cara, não, bicho, eu preciso melhorar isso daqui. Eu preciso crescer. Eu preciso não ser dependente, porque é o meu maior medo. Eu falei, cara, não, se eu guardar na poupança, eu vou continuar sendo dependente. Perfeito. Eu vou continuar sendo dependente. Como é que eu faço para sair disso? Cara, livro, vídeo pra caramba. Não paguei R$1 em curso, assim, para poder aprender. Eu paguei em livro, paguei internet, se for colocar em custo. Isso é uma coisa que está na mão de todo mundo. Eu vejo a galera usando mal a internet hoje em dia. Eu acho que a galera precisa aproveitar melhor o que a gente tem na internet. O YouTube tem cursos gratuitos a dar com pau. Se você procurar direitinho, encontrar pessoas que também saibam o que estão falando, não adianta procurar qualquer pessoa dentro da internet, né? Eu acho que a gente aprende muito mais ali do que em qualquer outro lugar. E custa zero a mais do que você já paga. Então, é isso. Acho que é mais dosar o seu tempo, né? Aproveitar mais o seu tempo. Pegar 1 hora por dia ali para ler, para estudar alguma coisa, para ver um vídeo, para... Cara, procura qualquer coisa, né? Investimento me ensinou muito sobre como conduzir as coisas... Cara, é super importante, né? Numa empresa, cara. É o básico, assim, sabe? Que eu acho que todo mundo deveria. Que o Brasil, infelizmente, não dá essa estrutura para nós. Então, cara, tem que buscar. E, a gente tem um universo de coisas hoje na internet de graça. Só basta querer. Bom ponto. E como que você hoje faz a sua gestão de orçamento baseado em tudo isso que você aprendeu e etc? Assim, porque é extremamente importante para uma carreira dessa. Né? Sim. Cadeira. Cara, no Mania, a gente distribui entre projetos grandes. Então, o Mania ele acredita muito em fazer poucas coisas, mas bem feitas. O primeiro valor do Mania... A gente tem uma placa lá com 10 valores que a gente tem. E a primeira coisa é qualidade em primeiro lugar. Então,
Como a gente tem poucos projetos grandes ao longo do ano, o orçamento ele é muito voltado e olhando isso, né? Outra parte do orçamento ele é para melhorias contínuas, porque eu não posso parar de melhorar o SAP. Eu não posso. E aí o que eu falo de melhorar SAP? É automatizar. Então toda melhoria que a gente vai fazer dentro do sistema SAP, ou é alguma coisa que é obrigatória, por exemplo, uma reforma tributária, ou uma melhoria para tirar trabalho da galera, para poder fazer a galera trabalhar de maneira mais estratégica do que executora. Então, parte do orçamento vai para essas melhorias, e aí eu estou falando de tudo isso, melhoria de SAP, melhoria de PDV, melhoria do Totem, melhoria do BI, que a gente está começando a investir numa estruturação de IA, para poder ajudar as lojas numa previsão de compra, numa previsão de venda. Outra parte, obviamente, é de colaborador. O Mania, quando eu entrei, cara, a gente mudou recentemente um pouco esse processo, mas quando eu entrei a gente tem revisão salarial, revisão de cargo a cada 6 meses. Que legal. Que eu achei sensacional do Mania, assim. E isso é legal, porque eu vivi isso na pele desde que eu entrei, e isso é muito bom, de você poder ir lá e reconhecer alguém do seu time. E isso é uma coisa que o Mania faz muito bem, assim. Faz muito bem. Eles têm um projeto bem bacana também com a parte de operações, que dá para chegar até ser sócio. Você começa lá como atendente, churrasqueiro, vai crescendo e você vira sócio de uma loja, 2 lojas, enfim. Tem um processo muito bacana lá. Então a gente tem... Desculpa te cortar, mas Outback, tipo, isso, o cara entra, vai trabalhando anos e depois vira sócio, de fato, né? De fato. Que legal, isso. Vai crescendo e vai dando gás ali. Muito bom. E tem essas revisões, que isso é muito bacana. Sim. E que vai dando mais gás ainda para as pessoas, né? Sim. Então tem essa parte, então falando de melhorias, falando disso. Tem a parte de troca de parque, de máquinas, então a gente reserva ali um custo para poder ir trocando as máquinas, não deixar muito tempo também e acumular, né, essa troca. E esses são os principais pontos, assim, né? E aí os serviços, né? Os serviços que a gente tem lá de sistema, licenciamento, isso também a gente separa. Então são esses 5, né? 5 pilares que a gente acaba fazendo e tendo de estratégia, né? Mas assim, o maior goal, assim, que todo mundo olha, a empresa inteira geralmente tem lá um orçamento, um pedacinho, é sempre os projetos principais do ano. Esse ano, por exemplo, o nosso projeto maior é o que a gente está desenvolvendo e entregando, é o aplicativo. Nosso aplicativo onde vai estar o mundo ali do Mania e o cliente vai poder se comunicar com a gente, fazer pedido, participar do programa de fidelidade. Então a gente está indo para essa linha aí e muito em breve tem mais novidade aí também. Eu estou com o meu celular aqui, eu tenho mais de 1.500 pontos lá de fidelidade. Então tá comendo bem lá. Tá comendo bem. Bola. Legal. E olhando, você falou um pouquinho de BI, né? Enfim, IA e etc. Mas olhando para os próximos anos, assim, quais são as tendências tecnológicas que você enxerga para o varejo e alimentação? Boa. Cara, acho que são 3 grandes desafios que a gente vai começar a ter mais agora, né? Algumas redes já têm, mas a gente vai começar a ter mais para empresas do nosso tamanho ou até menores, né? Acho que a primeira é a migração que a gente está tendo para o mobile. Eu acho que é uma das grandes coisas que a gente está tendo. Então você vê o Mac aí já fazendo o pedido via aplicativo, o BK também fazendo a mesma coisa, a gente também vai começar a fazer isso muito em breve. Então essa migração para o mobile vai ser muito importante, porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje no nosso setor é a captação de dados. A gente é pelo menos até no Mania, que é mais grave ainda, porque o nosso forte está ali, né, concentrado também no almoço, né? Mas o cliente ele está ali para fazer a coisa que ele julga ter que ser rápido, né? Que é almoçar e já voltar a trabalhar e matar a fome. São 2 coisas super importantes, né? Então precisa ser um negócio muito rápido, muito fluido. E esse é uma das maiores dificuldades que a gente tem para poder captar informação, para poder trazer dado para a gente. E aí eu acho que essa migração para o mobile, para o mundo mobile, vai ajudar muito a gente a enriquecer a nossa base, trazer mais informações para poder entender de fato quem que é o nosso cliente e trabalhar, e conversar mais próximo com ele, né? A segunda coisa, junto com essa migração, é o lance das fraudes. Eu acho que o e-commerce para o food ainda está muito pequeno. Hoje o e-commerce para o food é basicamente o iFood, que domina bastante ali a parte de delivery. Poucos fazem um e-commerce no paralelo. Você vê pizzarias de bairros, mas geralmente elas também levam a maquininha, tem um motoboy próprio, então isso diminui o risco de fraudes, por exemplo. Então eu acho que essa parte de fraude para dentro do ramo alimentício vai ser bem desafiador, porque a gente vai começar a migrar para isso.
sem contar os custos envolvidos, né? Isso também vai comer um pouquinho de margem, que também já não é tão alta assim para o nosso negócio. E a terceira coisa é o desafio da IA, né, cara? Tem um monte de gente falando de IA, um monte de gente falando que quer implementar, mas existe uma coisa, eu acho que muito importante antes, que é o lance da estruturação de dados disso, né? Para uma IA funcionar, independente do que você quer resolver. Governança do dado. Você precisa ter, no mínimo, uma governança, né? Então, eu vejo o mercado do food ainda muito recém-nascido nesse negócio de dados, assim. Ah, mas tem IA para dados não estruturados. Putz, cara, mas não é bem assim, não é tão simples assim. Então, o próprio Mania mesmo, a gente tem um Data Lake, desde 2017 vem trabalhando lá com a nossa parceira, a consultoria, construindo um Data Lake, construindo uma governança de dados. Cara, 2017 estamos falando de 8 anos, né? Hoje a gente tem uma estrutura muito bacana. O ano passado a gente decidiu colocar o sistema do CRM. Então a gente está conseguindo trazer algumas coisas, mas a gente ainda não está 100% preparado para uma IA. Então é diferente do que parece no mercado, né? Que é simples, liga a IA, só coloca os dados lá e liga. Cara, tem muito trabalho e a galera de food aí vai sofrer bastante, até por conta dessa falta de captação e da falta de estruturação que eu vejo em algumas frentes aí, em várias marcas. Não estou falando talvez das muito grandes, né? Mas na maioria, com certeza, a gente vai sofrer ainda um pouco para poder encaminhar junto. Não é tão simples. Tem que tomar muito cuidado, inclusive, cara. Eu vou dar uma dica para vocês, assim. Tem muita empresa, muita consultoria vendendo agente de IA, cara. Eu fui conversar com o CIO esses dias, semana passada. Ele falou, cara, me venderam aqui, a gente vai colocar um agente de IA aqui que vai fazer isso. Eu falei, isso não é um agente. Isso é uma API rodando em background resolve o teu problema. Ele parou, puta, cara, eu não tinha parado a pensar nisso. Então, assim, muito cuidado com agente de IA, cara, não é bem assim. Olha, vai com calma, se organiza, se estrutura primeiro, aí sim, de fato, toma essa decisão, né? Porque... IA se resumiu a chat, né? Exato. Um chat já é IA, temos IA. Eu escutei esses dias que eu fiquei meio pensativa. Mais agente, menos gente. Cara, vai devagar, assim. Ok. Não compactua. Vamos trazer eficiência, dá para trazer, enfim, mas melhora teu processo aí. Cria uma governança, né? Sim. Porque senão você vai ver o que vai acontecer de fato. E nessa avalanche de coisas, assim, de novas tecnologias, Fábio, são 6 empresas, é uma empresa a cada 6 segundos, né? Hoje de IA que abre-se nova no mundo. Como que você se atualiza hoje, cara? É muita informação, é muita coisa. Você tem algum ritual? Eu já dei algumas dicas aqui no começo, né? Então, cara, assisto vídeo pra caramba de tudo que vocês podem imaginar. Então, tô vendo desde investimento lá, as coisas sobre cripto, até com vídeo de viagem eu aprendo coisas que dá pra tirar alguma coisa extraída ali, né? Recentemente, até no Fantástico mesmo, não ontem, mas na semana retrasada, lá mostrando a parte da China, o que eles estão fazendo. O de ontem foi legal, cara. Foi legal? Putz, eu não consegui assistir o de ontem, cara. Pirei. Vou dar uma olhada, olha então. Lá, cara, vou assistir. Mas, pô, olhando lá a reportagem também já dá para extrair algumas coisas. Cara, ver o drone lá, eu vi o drone chegando, eu falei, putz, cara, isso vai ser legal, isso vai ganhar jogo, porque uma das maiores dores que a gente tem hoje é a logística, né? Então, pô, isso talvez ganha muito jogo. Ver uma Meituan chegando, cria essa esperança. Então, putz, cara, uma reportagem, vídeo, leitura, cara, acho que tem que ler livro. Vim ouvindo o Daniel, que esteve aqui também. Infracommerce? Dani. Eu ouvi ele falando também do livro. Você tem que ler, você tem que se manter atualizado. Eu acho que é super importante. A minha rotina é, cara, 4h15 da manhã eu acordo, faço meu café, leio meu livro, 5 vou pra academia... Volto e vou trabalhar, cara. Essa é a minha rotina. 4 horas da manhã. 4h15, não vou mentir. 4h15, 4h30. Parabéns. Pra poder, eu funciono de manhã, cara. Meu negócio é de manhã. Se eu deixar essas coisas que eu julgo ser... Eu nunca gostei de ler, cara. Essa é uma verdade, assim. Então, essas coisas que eu julgo ser chato, cara. Ler, academia. Gosto de jogar bola, cara. Gosto de churrasco, leve. Gosto de cerveja. Agora... academia, essas coisas, putz, eu prefiro fazer de manhã, porque se eu deixar para de noite eu não funciono, né? Eu durmo super cedo também, para acordar 4h15, eu durmo 9 e pouco eu tô dormindo já. Mas é uma rotina que eu criei, para mim funciona melhor, nem para todo mundo que tá assistindo aí a gente vai funcionar desse jeito, né? Então acho que isso é uma coisa, né? Criar uma rotina, cria uma rotina para você poder encaixar essas coisas que, cara, são importantes, você pode não gostar, mas elas são importantes, né?
se atualiza lendo, assistindo vídeos. Cara, eu fiz estudar assim um curso. Eu fiz minha MBA faz 2 anos que eu me formei na MBA. Então, pô, eu tento me atualizar dessa maneira também, mas menos, porque eu não gosto dessa coisa... tem aula de terça, de quinta, então não é muito comigo. Eu prefiro ser solto. Eu vou para um mundo mais online, vou para um mundo mais solto, dependendo só de mim. Mas tem gente que só estuda assim. Então, acho que não tem uma fórmula mágica, né? Acho que tem formas de você encontrar ali o que te dói menos para algumas coisas que você não gosta tanto, mas que com o tempo você vai ver uma diferença ali pro seu dia a dia, cara. Muito, muito legal, assim. E olhando para tua trajetória, né? Assim, teve muita coisa legal, né? Muito desafio, muito BO para resolver, tem bastante cicatriz aí, você é super novo, tem uma carreira, assim, gigante, né? O que você fala sobre o network, assim, pra galera? Que dica você dá, assim, pro pessoal? Tem que ter, cara. É o tal do QI, né? É o que indica, né, cara? Então... Uma das coisas que eu faço para me manter atualizado é estar em evento. Eu participo de todo e qualquer evento, cara. Pode ser um evento que não tem nada de novo, né? Nada a ver com a minha área, pode ser evento que tem alguma coisa a ver com a minha área, mas eu tô lá, né? Faço conexão, converso com a galera. Fornecedor, tô fazendo menos dessa ultimamente, mas estou fazendo à medida do possível. Mas pega lá o LinkedIn, acho que de todo mundo deve estar assim. Um monte de gente chama, um monte de gente quer te apresentar um monte de coisa legal. Não dá para atender todo mundo, não dá para responder todo mundo, mas de tempos em tempos ali, uma vez por semana eu tento, pelo menos a cada duas semanas, eu marco lá com uma agenda com uma galera para tentar entender alguma coisa, ver o que o mercado está mostrando, porque isso também vai te conectando. É verdade. E isso é super importante, assim, né? E aí você passa também a ser visto pelo mercado, então você vira uma referência do mercado, né? Um dos meus maiores sonhos que eu contei lá quando eu entrei no Mania, e para minha esposa também, ela sabe disso, é tentar fazer o Mania virar uma referência em tecnologia. E isso é um sonho, eu quero fazer esse negócio acontecer, cara. E ser convidado para um podcast, para palestra, participei de algumas palestras nesses últimos meses, fui convidado. Tá sendo o maior prazer, assim, sabe? Porque tá começando a construir uma coisa que eu tenho de missão ali dentro, né? Que legal. E sou apaixonado pelo Mania, né, cara? Gosto pra caramba de trabalhar no Mania. Como toda empresa tem lá uns pontos que a gente tem que melhorar, a gente tem que trabalhar para melhorar, mas acho a empresa uma maravilha, assim, ó, de verdade, uma empresa muito boa, muito, muito importante para o crescimento de qualquer um, dá muito espaço. Eu sou suspeito aqui. Vou fazer a última pergunta aqui pro Fábio, né? De fato, qual que é a importância da gente ser um líder, um head de tecnologia generalista? Cara, essa é boa. Eu acho que a visão generalista, ela não é boa só para um head. Eu acho que ela é boa para a vida. Contei lá um pouco do meu avô lá que faleceu, né, em 2003. A minha mãe, minha avó, ela sempre fala assim, seu avô sempre falou desde moleque pequeno que você era uma pessoa muito ativa, muito esperta, lá um menininho muito esperto, e que ninguém ia te enganar. Ninguém nunca ia te enganar. E eu acho que olhando lá para trás e que elas falam isso hoje, eu olho o que eu sou hoje. Cara, e por que eu sou uma pessoa que, não admito tentar ser enganado? É uma coisa que eu odeio, é tentar ser enganado. Eu prefiro que você, por pior que seja a consequência, me fala a verdade. Me fala aquilo que tá rolando mesmo, para eu poder tentar te ajudar a resolver. Então acho que isso é um primeiro ponto, assim. E a minha loucura de não ser dependente. A minha loucura de querer ser sempre mais independente das coisas. Isso é um baita diferencial, tá? Muito, muito. Eu vejo bastante. E isso, acho que essas duas coisas que tem dentro de mim é que fazem eu buscar ser mais generalista. Então eu quero saber de tudo, cara. Se a gente conversar sobre finanças, eu vou entender muito sobre finanças e vou conseguir discutir. Se conversar sobre saúde, passei também alguns perrengues lá com a minha mãe na minha vida, enfim, aprendi muita coisa com os problemas que a gente passou. Vou conseguir discutir sobre saúde com você, sobre advocacia, vou conseguir discutir com quase todos os assuntos. Tem algumas coisas que, óbvio, né, não dá para saber tudo, mas pelo menos uma noção de tudo eu sempre busco. E eu acho que isso é que faz eu conseguir me virar nesse meio do dia aí. É isso que me faz eu tomar as melhores decisões, porque eu sei aonde pode impactar. Eu ligo as coisas muito bem, então eu capto uma informação daqui, eu consigo juntar muito fácil.
mas é por conta de conhecer o todo, né, cara? Eu acho que a visão do todo não é só para um head. Claro que para um head isso é um baita diferencial. Eu vejo muita gente sendo mais especialista do que generalista. E, coincidentemente ou não, as pessoas que eu mais me inspiro e que eu vejo tomando frente de liderança são mais generalistas. Então eu acho que a visão do todo, enxergar o todo, saber de tudo um pouco, ir atrás, correr, faz a gente chegar nesse ponto aqui, que é uma cadeira de liderança, uma cadeira de head. Hoje eu conversei com o Fábio Sola, super gente boa. Turma, startups, etc. Chama esse cara aqui para ajudar vocês. Vai resolver problema pra caramba, vai trazer assim bastante ideia e energia, tá? Acho que é bem legal. Obrigado. Boa. Qual que é o teu LinkedIn, cara? É o Fábio Sola. O Fábio Sola. O Fábio Sola. Adicionem o Fábio lá e, cara, eu agradeço pela oportunidade Obrigado. aqui, dessa visita que você fez a nós aqui, né? Conta com a gente. Quer deixar algum recado final? Pô, cara, só vão. Eu já fiz um vídeo recentemente falando isso, só vão. Se permitam errar aí, que pô, faz parte do crescimento e acho que todo mundo pode estar, assim como eu, numa cadeira dessa e pô, é um prazer aqui também estar com vocês. Eu quero agradecer aí também a oportunidade, tá bom? Sensacional. O cara tem 33 anos. Imagina esse cara daqui 10 anos, bicho. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado. Valeu.